Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, nós estamos em nossa série, nossa primeira série do ano, nosso terceiro sábado, com o tema Enraizados, seguindo esse livro do Benny Libscher, que nós estamos utilizando. Nós já falamos dele aqui nos outros 2 sábados, estamos repetindo aqui para você que está vindo pela primeira vez conhecer. Esse é o livro que nós estamos usando como base. É um ótimo livro para você que deseja se enraizar, mas aprender um pouco mais sobre Deus, iniciando o ano. Talvez um livro como um devocional, ele funciona muito bem. Então nós queremos indicar esse livro para você ler e ter ele na sua casa. E nós estamos trabalhando ele, nós vimos no primeiro sábado com o pastor Guilherme sobre a importância de nós criarmos esse sistema de raízes. Que nós precisamos criar raízes, nos fixar, para que a gente esteja pronto e preparado para sustentar o plano de Deus através da nossa vida. Se eu e você não criarmos esse sistema de raízes, nós não vamos estar profundos o suficiente para aguentar a pressão, para aguentar aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. E uma frase que nós estamos repetindo durante todos esses dias, que está no livro, é que no íntimo de cada cristão existe um desejo profundo de impactar o mundo de forma visível e duradoura. Eu tenho certeza que no seu coração existe algo que talvez você não saiba explicar o que é, mas que você quer deixar um legado, você quer impactar pessoas, você quer gerar transformação na vida de pessoas. Isso é interessante porque isso vem com o pacote de se tornar cristão, isso não é o acaso. Isso é o Espírito Santo de Deus trabalhando na sua vida, dizendo, existe algo para se cumprir através de você. Existe um plano, existe um propósito, existe um chamado, uma vocação que Deus separou para que você cumpra através dele. E nós vimos que, para isso, nós precisamos criar essas raízes, que é permanecer em Cristo, para que aí sim a gente possa gerar esses frutos. E não só frutos, mas muitos frutos. E não só muitos frutos, mas frutos duradouros. Frutos que vão permanecer. Frutos que vão deixar legado para as gerações seguintes. Frutos que vão ecoar para a eternidade. Nós vimos isso até agora. Só que nós também descobrimos o quê? Que só criar raízes não é suficiente. Porque eu e você podemos criar raízes no solo errado. Nós podemos criar raízes no solo do egoísmo. E gerar frutos de egoísmo. Nós podemos criar raízes no solo da superficialidade, da imoralidade, das redes sociais e viver uma vida gerando frutos de inveja. Nós podemos fazer isso. E aí nós descobrimos que existem alguns solos que Deus quer nos plantar para que a gente crie raízes nesses solos. O primeiro que nós vimos foi o solo da intimidade. O solo da intimidade, onde eu e você precisamos criar raízes para receber os nutrientes certos. Nesse solo, nós vimos que nós podemos nos encontrar com Deus, para se parecer mais com Jesus. E quando nós nos encontramos com Deus, nós não só nos parecemos mais com Jesus, mas nós descobrimos quem nós somos, a nossa identidade. Nós nos firmamos nisso, naquilo que Deus fala sobre nós. Não o que as pessoas dizem, não o que as pessoas pensam, não o que as pessoas criticam, julgam. E além disso, quando nós nos parecemos mais com Cristo, quando estamos fixados nesse solo da intimidade, nós vivemos no sobrenatural. A nossa fé é ativa. E aí eu e você estamos no nosso quarto, nós oramos, nós recebemos uma palavra de Deus e nós começamos a agir através dessa palavra de Deus na nossa vida. Mas isso só é possível se nós estarmos no solo da intimidade, se nós estarmos no secreto, se nós formos para o nosso quarto e ter uma vida de oração e leitura da Bíblia. E eu lembro que no sábado passado eu finalizei a pregação, a palavra aqui, perguntando quais são as palavras que Deus quer falar ao seu respeito que você não está ouvindo. Quais são as frases, quais são as palavras de Deus que Deus já está querendo comunicar a você há muitos anos. Mas por você não estar no secreto, pela gente não estar indo para o secreto para ouvir a voz dele, o que nós estamos deixando de ouvir sobre o que Deus quer fazer através da nossa vida? E aí o convite foi para que a gente acessasse esse lugar, trabalhasse a nossa agenda para que isso fizesse parte da nossa agenda. Eu estava conversando essa semana com um jovem e ele compartilhou sobre o desejo dele de estar mais com Deus, de viver mais com Deus. E aí eu falei com ele com muita sinceridade, eu falei, olha, não tem segredo. Que horas você acorda para ir trabalhar? Ele falou, acordo umas 6h50. Você vai ter que acordar às 6h20. Para começar a orar. Para começar a ler a Bíblia. Não há atalhos. Para criar raízes que geram frutos duradouros, não temos atalho. Nós precisamos separar a nossa agenda e reorganizar a nossa vida. Para que a gente tenha vida
com Deus. Amém? E hoje nós vamos falar sobre o segundo solo. O segundo solo que eu e você nós precisamos estar fixados para receber os nutrientes certos, para que a gente seja enraizado e viva uma vida com alguém que se parece com Cristo. E o solo de hoje é o serviço. Então, o primeiro solo é a intimidade, o segundo solo é o serviço. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 16, capítulo 16, no versículo 12, onde nós vamos ler um pedaço da história de Davi. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12. Para quem quiser acompanhar, está no telão. Diz o seguinte: então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e o unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Um dos personagens que o livro trabalha e que nós estamos trabalhando nessa série é justamente Davi. E nós vemos aqui um momento em que Davi é ungido rei de Israel. Só que o interessante é que quando você continua a ler a história de Davi, a gente não percebe uma jornada de Davi em direção ao trono. Ao contrário, ele é ungido rei e ele volta para a sua vida ordinária, para a sua vida comum, para a sua vida no campo. É interessante que mesmo Davi sendo ungido, recebendo uma palavra de Deus de que ele seria rei de uma nação, ele decide permanecer servindo. Ele decide continuar vivendo uma vida comum. Ele não buscou ser rei, o que seria normal. Se você recebe uma palavra de Deus, você é ungido e alguém chega para você e fala, você vai assumir uma posição importante em tal carreira. O normal de nós seria no dia seguinte já acordar, já começar a planejar, já começar a pensar, já começar a ver o que eu vou. Eu vou lá nesse lugar agora e falar, galera, fui ungido, eu estou assumindo agora. Mas não é isso que Davi faz. Ao contrário, quando você caminha um pouco para frente, ainda nesse capítulo, lá no versículo 21, olha só o que aconteceu. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Davi escolheu servir ao homem que estava no poder em vez de tomar o lugar dele. Em vez de se opor a ele, o que seria muito comum, seria o normal. É o que a gente estava esperando que acontecesse. Mas Davi decide abraçar o serviço, em vez de abraçar o reinado, o governo. O interessante é que quando você olha para a vida de Davi, isso claramente aponta para Jesus. A história e a vida de Davi, assim como outras pessoas na Bíblia, apontam para Jesus. Porque Davi é sim uma referência de serviço, mas Jesus é a nossa maior referência de alguém que nos serviu, de alguém que nos serve. E aí, através da vida de Jesus, eu queria conversar um pouquinho com vocês, por que nós precisamos estar nesse solo? Por que é importante a gente se fixar e criar raízes nesse solo de serviço? Primeiro, porque criar raízes nesse solo significa se parecer mais com Jesus. Se Jesus é a maior referência de serviço, então quando nós servimos, nós estamos nos parecendo com Ele. Então, me fixar nesse solo, ter uma vida de servidão, significa que eu e você estamos mais parecidos com Jesus. Na verdade, é como se a gente entrasse numa escola para aprender a se parecer mais com Jesus toda vez que a gente serve. Então, toda vez que você serve, você entra numa graduação, numa escola, para aprender a se parecer mais com Jesus. Essa é a nossa jornada, essa é a nossa caminhada. Quando você abre lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 9 ao versículo 10, diz o seguinte: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Paulo está falando o seguinte: você que foi alcançado por Cristo, você que foi resgatado por Ele, você que foi impactado por Ele, você naturalmente deseja se parecer com Ele porque você está nele. É isso que ele fala. Então, se nós estamos em Cristo, não é uma opção servir. Ok? Não é uma opção de eu escolho ou eu não escolho. Se eu estou em Cristo e eu quero me parecer mais com Ele, e eu olho para a vida de Cristo e ela transparece e ela me comunica serviço, não é uma opção escolher. Hoje eu não quero, amanhã sim eu estou um pouco mais animado, né? Minha bateria social está um pouquinho melhor para eu poder servir um pouquinho melhor, com um pouco mais de ânimo. Se Jesus é servo, é óbvio que nós devemos ser servos. Isso é óbvio. Okay? A gente lê, isso fica óbvio para a gente. E nessa caminhada, nessa jornada de serviço, uma coisa muito boa. Deus está te chamando para viver coisas grandes. Deus está te chamando para você viver coisas grandes. A pergunta é, o que significa isso?
como que eu posso ser grande ou fazer coisas grandes servindo. Não é que Deus está te chamando para você como indivíduo e pessoa ser grande, ok? Ele não quer, pode ser que isso aconteça, mas na maioria dos casos não vai acontecer. Nós vamos ter uma vida normal, ordinária, na média, 99% das pessoas, de nós que estamos aqui, vamos ter essa vida. Então Deus não necessariamente quer te colocar num lugar grande, de posição grande, de influência. Isso pode acontecer, e se acontecer, glória a Deus pela sua vida. Mas existe uma outra questão sobre grandeza que Deus quer nos comunicar através do serviço. Quando eu e você servirmos de alguma coisa, de alguma forma nós vivemos coisas grandes. E aí, para isso, nós vamos dar uma olhada no capítulo 9 do Evangelho de Lucas. O capítulo 9 do Evangelho de Lucas, nós vemos uma jornada, uma escada de grandeza acontecendo. É basicamente um retrato, um pedaço da história dos 12 discípulos. E nós vemos coisas extraordinárias acontecendo uma vez após a outra. Quando você inicia lá no versículo 1, nós temos os apóstolos sendo reunidos e ele diz o seguinte: reunindo os 12, Jesus deu-lhes o poder e a autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Aí você corre lá para o versículo 6 e diz: então eles saíram e foram pelos povoados pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Você imagina uma galera reunida com Jesus e Jesus dá autoridade para eles, e eles começam a usar dessa autoridade, eles começam a expulsar demônios, curar pessoas, começam a pregar a palavra, pessoas que são impactadas. Você imagina o que está no coração deles. Eles começam a olhar para a vida deles e falar: uau, eu estou vivendo algo extraordinário, algo está acontecendo na minha vida que é impressionante. E aí você continua caminhando mais para frente, eles participam da multiplicação de peixes e pães. Eles veem algo na frente deles, um milagre sobrenatural de uma multiplicação de comida. E aí eles já olham para aquilo e falam: nossa, antes a gente estava lá expulsando os demônios, curando as pessoas, e agora a gente vê essas coisas extraordinárias. E aí essa escada continua crescendo, e quando você vai lá para o versículo 38, a gente vê Pedro, Tiago e João junto com Jesus em cima do monte, e eles veem a figura de Moisés e Elias materializadas na frente deles. Mais uma vez, algo sobrenatural. Algo incrível acontecendo ali. E aí, o que acontece? O que naturalmente acontece? Lá no versículo 46 diz: começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Vocês entendem que fazem sentido essa discussão? Porque eles estão vivendo coisas extraordinárias. E lá na frente eles falam: opa, olha só o que nós estamos vivendo. Olha que coisas maravilhosas. Ninguém nunca na humanidade viu o que nós estamos vendo. Mas espera aí. Isso deve fazer de nós alguma coisa. Eu acho que a gente deve ser muito importante. Nós devemos ser pessoas incríveis para estar aqui com Jesus. Vivendo isso, o que Ele está fazendo, vivendo essas experiências. Nossa, eu devo ser muito bom mesmo. Mas espera aí, mas será que eu sou melhor do que o outro? Aí começou uma discussão. Será que eu sou melhor do que você? Porque nós estamos vivendo isso, coisa. Com certeza nós somos melhores do que todo o resto do mundo. Mas eu quero saber aqui dentro de nós, quem que é o melhor? Quem que é o maior? Então, nós vemos algo grande acontecendo na vida deles, sim ou não, gente? Mas quando Jesus começa a conversar com eles, Jesus não diz que eles estão errados. Jesus só corrige o pensamento de grandeza que eles tinham. Isso está no versículo 47, que diz o seguinte: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse: quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. O que Jesus estava fazendo era alinhando o pensamento deles, dizendo o seguinte: olha, vocês foram sim chamados para viver coisas grandes, mas não para ser grandes. Porque quando vocês se colocam como menor, quando vocês servem, vocês vivem coisas grandes em Deus. Coisas grandes em Deus acontecem na vida de vocês quando vocês servem. Quando vocês se colocam abaixo como menor de todos e servem a todos os outros, coisas grandes sim irão acontecer, mas não necessariamente você vai ser grande. Mas Deus vai se manifestar de forma grandiosa na sua vida. Você vai ter experiências com Deus. Você vai se aprofundar em Deus. Então você pode ter uma vida ordinária, comum, mas uma vida de serviço e ter uma vida grande em Deus. Uma vida profunda em Deus, uma vida sobrenatural e extraordinária, vivendo coisas de Deus para a sua vida. Mas isso só é possível se eu e você estivermos servindo.
Enquanto nós servimos, de alguma forma Deus se manifesta poderosamente sobre a nossa vida. E nós vivemos coisas grandiosas com Deus. A grandeza de Deus é manifesta através de nós, quando nós servimos. Não é que nós vamos ser grandes, mas Deus vai se tornar grande na nossa vida. Deus vai se tornar Deus soberano e poderoso sobre a nossa vida. E além disso, quando nós olhamos para Jesus, se Ele é a nossa maior referência de serviço, nós olhamos para a sua vida que Ele deu por nós. Esse foi o maior serviço que Jesus fez. Quando você abre lá em João 15, no versículo 12, diz o seguinte: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Esse é o padrão que Jesus nos deu. O padrão de serviço que Ele nos deu. Um padrão onde de fato eu sirvo dando a minha vida. E aqui, não necessariamente é literalmente morrer pelo outro. Como que nós podemos olhar para a nossa vida hoje e dizer que nós estamos dando a vida por alguém? É só abrir mão daquilo que é importante para nós. Então, se o seu tempo é importante para você, que você quer realizar suas coisas, fazer suas coisas, você está doando a sua vida e servindo ao outro quando você abre mão disso para fazer algo pelo outro. Sabe, um dia de descanso que você poderia ter? Você abre mão disso para servir o irmão. Ou um bem material que você poderia comprar para você, ou que você tem, mas você abre mão disso por causa do seu irmão. Isso é doar a minha vida pelo outro. Ou, em casos mais extremos, Jesus está literalmente dizendo: se for necessário, que haja disposição no nosso coração de morrer pelo nosso irmão, porque esse é o padrão. Esse é o serviço que eu fiz. E esse é o serviço que eu espero que aqueles que querem ser igual a mim façam. Aqueles que querem ser igual a Jesus, qual que foi um dos pontos mais importantes da vida de Jesus? Morrer na cruz. Se nós queremos ser iguais a Jesus, a cruz está no meio do nosso caminho. E a cruz significa morte, em qualquer aspecto da nossa vida. E o interessante é que quando nós olhávamos para a vida de Jesus, a vida de serviço que Ele fazia, Ele chocava com a forma que Ele servia. Naquela época, era um choque, era algo assim, realmente assim, desesperador quando os discípulos principalmente olhavam para Jesus, viam ali o Messias prometido, o Rei de Israel, aquele que vai libertar a nossa nação, servindo a pessoas como samaritanos, ou então como leprosos, prostitutas, ou aqueles que eram cobradores de impostos. Só que quando a gente lê isso hoje, né, não dá esse impacto que eles tinham na época. Porque hoje é até algumas ações até que são nobres. Se você dá dinheiro para o pobre, né, se alguém vê aquilo e fala: nossa, está vendo como ele é piedoso, como ele é devoto, como ele é nobre. Ou se você trabalha em algum projeto ou ajuda mulheres que estão em uma situação de vulnerabilidade, isso é nobre hoje. Mas naquela época não era. Naquela época era algo impactante. Aí eu fiquei tentando criar um exercício na minha mente, pensando o que seria impactante para a gente, que Jesus faria hoje, mas que eu e você olharíamos com desprezo. Que seria: meu Deus, eu não acredito que Ele está fazendo isso. Eu comecei a montar alguns exercícios na minha mente e eu imaginei algumas situações. Eu imagino facilmente hoje Jesus indo até a prisão, visitar um pedófilo e perdoando a vida dele. E mais do que isso, dizendo para ele, falando assim: quando você terminar a sua pena, pode sair dessa prisão que eu quero que você seja meu discípulo. Eu imagino claramente hoje Jesus sentando numa mesa para comer e do lado tem alguém que é um homossexual, um trans, e nós vemos talvez alguns políticos corruptos. Você pode imaginar na sua mente a pessoa mais corrupta que você acha que é. Tem gente que gosta do Lula, tem gente que gosta do Bolsonaro, tem gente que não gosta de nenhum dos dois, mas eu imagino Lula e Bolsonaro na mesa, imagino o Alexandre de Moraes na mesa, Jesus tirando uma selfie e botando hashtag tempo de qualidade. Hashtag fazendo novos discípulos. É engraçado a gente imaginar essa cena, mas eu sei que se nós víssemos isso acontecendo, isso seria escandaloso para a gente. Não, aquela pessoa, assassino, ele nunca seria um discípulo de Cristo. Mas são essas pessoas que eu vejo Deus se humilhando e servindo e indo atrás dela, que seria escandaloso para a gente. Seria algo impactante para as nossas vidas, mas eu tenho certeza que Jesus iria atrás desses. Aqueles que a gente assiste o jornal e fala: esse merecia morrer. Esse fez algo realmente completamente imperdoável. Eu vejo Jesus indo atrás dele. Sabe por que eu vejo isso? Porque Ele veio atrás de nós.
Ele veio atrás de nós. E sabe qual que é a diferença de nós para essas pessoas que eu citei aqui? Só a questão da execução. Porque o potencial de fazer qualquer coisa que essas pessoas fizeram está dentro de cada um de nós. O pecado que está no nosso coração. Talvez a gente nunca faça essas coisas em nome de Jesus, mas o potencial de executá-las está dentro do coração de cada um de nós, que é o pecado. Por isso que eu tenho certeza que Deus iria atrás dessas pessoas e serviria essas pessoas, porque Ele veio atrás de nós. Ele nos encontrou. Nós, pecadores, Ele veio até a gente. E Jesus, Ele não fez só isso. Ele continuou evoluindo na sua humilhação e no seu serviço, até o ponto que quando nós lemos lá em João 13, no versículo 4, diz assim: levantou-se da mesa e tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Mais uma vez, essa cena aqui, ela não é tão impactante para a gente, porque nós vemos em outra cultura. Lavar os pés na nossa cultura se tornou algo até honroso, né? Eu vou lavar os pés dessa pessoa, então estou honrando a vida dela. Não era o que estava naquela época acontecendo. E mais uma vez eu fiquei fazendo um exercício. O que seria, talvez, comparado com aquela época de Jesus lavando os pés dos discípulos? E aí eu pensei numa situação que acontece provavelmente na casa de muitas pessoas aqui, que é o seguinte: você provavelmente algum dia foi no banheiro e entupiu o vaso. Eu comecei a imaginar Jesus indo até a sua casa, lá no seu vaso, no seu banheiro, e desentupindo o seu vaso. E você olhando para o Rei do Universo, Criador de todas as coisas, soberano e poderoso sobre tudo, lá no seu vaso, tentando te ajudar. Isso poderia ser considerado indigno em algum momento. Imagina Jesus lavando o seu banheiro. É a mesma coisa. Eu e você seríamos como Pedro e falar: Jesus, pelo amor de Deus, larga esse desentupidor que você está fazendo aqui. Pelo amor de Deus, olha que sujeira, né? Olha que coisa horrível, algo indigno sendo feito pelo Rei do Universo, Salvador de toda a humanidade. Mas é exatamente isso que Jesus fez. Ele lavou os pés dos discípulos. É por isso que o símbolo de serviço é uma toalha. É uma toalha numa cintura. Quando nós lemos João 13, capítulo 13, versículo 12. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor, mestre de vocês, e aqui você pode acrescentar, dono do universo, criador de todas as coisas, soberano sobre tudo, o ser mais poderoso que existe na humanidade, que nos salvou, eu lavei-lhe os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Isso é Jesus nos falando que nós precisamos servir, mesmo que isso nos leve, de alguma forma, a momentos indignos, momentos sem honra, momentos sem nenhum tipo de consideração. Esse é o mandamento de Jesus: fazer o que Ele fez, amar como Ele amou, servir como Ele serviu. Quando nós estamos plantados no solo do serviço, nós nos parecemos mais com Jesus. E esse é o nosso grande objetivo. E quando nós fazemos isso, ainda mais coisas acontecem. Nós só não nos parecemos com Jesus, mas de alguma forma nós também estamos servindo a Ele enquanto fazemos isso. Mateus, capítulo 25, versículo 34. Mateus 25, versículo 34 diz: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me vestiram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, e com sede te demos de beber. Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos. Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar. O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim fizeram.
Então, quando nós servimos aos outros, nós estamos servindo a Jesus também. E o interessante é que Jesus ele utiliza aqui aos meus menores irmãos. O que ele está querendo dizer aqui é que existem pessoas que não vão retribuir o seu serviço. E é justamente essas pessoas que Jesus quer que a gente sirva. O que isso significa? Significa que quando você serve a uma pessoa que não tem possibilidade de te retribuir, seja te pagar, seja te trazer algo em troca, aí sim você está fazendo um serviço que é verdadeiro. Porque você não está fazendo por algo, não está fazendo esperando uma retribuição, você simplesmente está demonstrando o seu amor sacrificial, assim como Jesus fez. Porque, gente, a morte de Jesus, que foi o maior serviço que Ele nos fez, não há nada que eu e você podemos retribuir a Ele. Não há nada. A nossa adoração não é resposta da cruz que Jesus morreu. A nossa adoração é resposta do amor que Ele derramou na cruz sobre nós. Como eu não tenho nada como fazer, eu só me rendo a Ele. Eu só me coloco diante dEle, porque não tem nada que eu possa fazer. Quando Ele chega para você e fala, sirva quem é menor, Ele está falando, procure aqueles que não podem te dar nada em troca. Aqueles que não podem te retribuir nada. Porque aí sim você vai estar me imitando. Aí sim você vai estar servindo como eu, porque aí sim você vai estar servindo aquele que é menor, e a única forma de saber que o seu serviço é real é saber que você não vai receber nada justamente pela pessoa ser menor. Ou alguém mais pobre que você, ou alguém numa condição que ele não pode te dar nada em troca, te pagar nada. Eu duvido que se parassem de pagar o seu salário para aqueles que trabalham aqui, você ia continuar indo para o seu trabalho. Por isso que lá não é serviço no sentido de servidão. Lá é o seu trabalho. Mas quando nós falamos de serviço, nós estamos falando sobre esse momento, onde você fala, eu não vou ganhar nada em troca, talvez eu até perca. Talvez eu até perca meu tempo, minha vida. Mas eu decido ser igual a Jesus, porque foi para isso que Ele me chamou. Esse é o verdadeiro serviço, isso está apontado no solo de serviço. E aí quando nós lemos Lucas 17, lá no versículo 10, diz o seguinte, assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprindo com o nosso dever. Não quer dizer que nós literalmente somos inúteis, no sentido de nós não servimos para nada. O que Jesus está nos trazendo através dessa parábola é o seguinte, olha, se você necessita de elogio para continuar o que você está fazendo tudo errado. Porque você não fez mais do que a sua obrigação. Então não é que você não deva receber elogio, receber honra, ser gratificado por aquilo. É muito bom quando isso acontece, isso até nos motiva um pouco mais. Mas mesmo que eu e você não recebemos nada disso, eu decido continuar servindo. Mesmo que alguém nunca note, eu decido continuar servindo. Mesmo que alguém não retribua de nenhuma forma, não me dê nenhum obrigado, eu decido continuar servindo. Sabe por quê? Porque o que me interessa é agradar a Ele, é fazer o que Ele fez, é servir a Ele. Então eu decido continuar servindo. Mesmo que isso não me traga nada, mesmo que ninguém reconheça, mesmo que ninguém me pague nada, eu decido continuar servindo. Esse é o verdadeiro serviço. Isso é onde nós encontramos a nossa recompensa e a nossa satisfação. Quando nós descobrimos que nós servimos para agradar a Ele, ou para imitar Ele, exatamente como Ele fez. E agora eu queria compartilhar com vocês quais são os nutrientes que nós recebemos nesse solo. Esse solo do serviço, o que nós recebemos que nos alimenta, que faz com que a gente cresça, que faz com que a gente produza frutos. Quais são os nutrientes que vêm até nós quando eu estou enraizado nesse solo de serviço? O primeiro nutriente é graça. Graça, favor de Deus é derramado sobre a nossa vida quando nós servimos. Tiago 4,6 vai dizer, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então quando eu e você servimos, quando nós estamos nos humilhando, sendo humildes, Deus derrama mais graça sobre nós. E uma das coisas sobre graça, e isso eu fui lá no dicionário do Novo Testamento em grego para descobrir, para ler para vocês, eu queria compartilhar com vocês, é o seguinte, graça é a bondade misericordiosa que Deus outorga, exercendo sobre a alma sua santa influência. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, quando graça é derramada sobre você, há uma influência divina sobre você. E ele diz o seguinte, convertendo-a a Cristo, guardando-a, fortalecendo-a e aumentando nela a fé, conhecimento e o afeto, acendendo nela as virtudes cristãs. Resumindo, o que nós lemos aqui? Quando Deus derrama graça sobre você, quando você está servindo humildemente, Ele salva a sua vida, Ele guarda a sua vida em Cristo, Ele fortalece você, Ele aumenta a sua fé e Ele faz crescer as virtudes cristãs do seu coração.
É isso que acontece quando Deus derrama favor sobre nós. Quando Ele derrama graça sobre as nossas vidas. Quando eu sirvo me humilhando, humildemente, mais favor é derramado, mais graça é derramado. E as virtudes cristãs crescem na minha vida. A minha fé aumenta, eu sou fortalecido, eu sou guardado em Cristo. É isso que acontece. Então, se te servir está te cansando, em vez de trazer graça, é porque você não está servindo com humildade. É porque você está servindo para conquistar algo ou para ter algo que não é se parecer com Cristo. Se servir está te cansando, não há graça sendo derramada sobre você. É possível que você não esteja servindo com humildade. A verdadeira humildade está em usar daquilo que eu sou bom, daquilo que eu sei fazer bem, para tornar Ele grande. Isso é interessante porque quando nós falamos sobre humildade, normalmente nós estamos acostumados com aquela pessoa que se isenta daquilo que ela é boa. É tipo assim, poxa, você canta bem. Eu, imagina, claro que não, estou fazendo aqui para a glória do Senhor. Não há nada de errado a pessoa falar, eu canto bem sim. Eu canto bem. Só que o meu canto, a minha grandeza, aquilo que eu tenho de bom, aquelas minhas habilidades são para torná-lo grande. Isso é verdadeira humildade. A humildade não é essa falsa humildade de eu reconhecer o que eu sou bom, mas como nobreza eu dizer que eu não sou. Só que o problema é que quando eu falo isso, que eu canto bem, eu só estou dando exemplo, eu não canto bem, tá? Mas quando eu digo e falo, eu canto bem, a pessoa, nossa, que soberbo. Porque parece que se espera que eu fale, não, imagina, eu sou tão humilde. Não, não. A humildade está em reconhecer naquilo que eu sou grande, mas dizer que eu faço aquilo para deixar Deus grande através da minha vida. Então não há nada de errado se você reconhecer aquilo que você é bom. Você não precisa ficar dizendo por aí, né? Ok? Eu sou bom nisso. Não. Mas você saber o que você é bom. Mas entender que aquilo que você tem é usado para deixar Deus grande. Isso é o serviço com a verdadeira humildade que Deus espera das nossas vidas. Mas para saber o que você é bom, adivinha o que você tem que fazer? Entrar no seu quarto, ouvir a voz de Deus e descobrir quem você é nele, que é o solo da intimidade. Então essa é a verdadeira humildade que nós servimos. E o interessante, sabe o que é um exercício que você pode fazer para saber se você está servindo com humildade ou não, para que graça seja derramada sobre a sua vida? É se um dia chegassem para você e aquilo que você é bom e gosta de fazer, dizerem para você assim, não, a gente não precisa mais disso não, tá? Aí você vai falar, nossa, então não precisam de mim. Quem disse? Quando você fizer esse exercício e pense em alguma coisa que você quer fazer na sua vida, que você sonha. Vamos usar o exemplo aqui na nossa igreja, ok? Existe algo que você quer fazer muito, que você tem talento para isso, que você tem habilidade, que você é muito bom. Se algum dia alguém chegasse para você e falar, olha, não precisa mais fazer isso não, que a gente não precisa mais. Se isso ferir o seu coração, você está fazendo aquilo só por você mesmo. Porque a pessoa que entendeu que ela é serva e faz por humildade, ela, poxa, beleza, glória a Deus que não precisam mais disso. Onde estão precisando agora? Porque aquele que serve, serve. Ponto. Ele não faz isso, ele serve. E onde precisam que ele sirva. Benny Liebscher vai dizer o seguinte, se o nosso servir nunca exigir que nós sacrifiquemos por algo maior que nós mesmos, então certamente estamos servindo a nós mesmos. Então se o meu serviço não exige que eu sacrifique algo na minha vida, o único Deus da minha vida sou eu mesmo. É Ele que eu estou servindo. Porque aí o que eu quero fazer, já não tem mais, aí eu fico de cara feia, não venho mais para a igreja porque não precisam mais de mim. Não, a gente não precisa daquela habilidade que você tem, mas existem muitos outros lugares que a gente precisa que sirvam. Eu vou dar um exemplo para vocês muito práticos agora. Nós precisamos de pessoas na intercessão do culto. Pessoas que integrem a intercessão. Não, mas não é isso que eu não quero fazer. Não é isso sobre o que você quer, é sobre o que precisa. Se você é alguém que serve, nós precisamos disso, então temos portas abertas para que você venha. Se você acha que você não quer fazer isso, que é algo que você não gosta, a resposta para saber a quem você serve está aí. Sabe onde nós precisamos de gente? Na conexão, nas portas, para receber os visitantes. Não, mas eu sou introspectivo, eu não sirvo para isso. Não, você serve. Você serve onde precisa ser servido. Sabe onde nós precisamos muito de pessoas servindo, gente? Lideranças de pequeno grupo. Lideranças de PGM. Nós precisamos de líderes que venham servir liderando pequenos grupos. Não, mas isso não é o que eu quero fazer. É claro, porque você está servindo a você mesmo. Se você serve a você mesmo, você vai optar por escolher aquilo que você quer e não aquilo que o corpo de Cristo está precisando. Esse é o primeiro ponto. Deus deseja conceder graça e favor sobre nossa vida, mas só se a gente servir humildemente.
O segundo nutriente que nós recebemos é alegria. João, capítulo 15, versículo 11 diz: tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Quando nós servimos, e aqui ele vai dar o exemplo de dar a vida pelos irmãos, pelos amigos como serviço, a alegria de Jesus permanece na nossa vida e nós completamos a alegria de Jesus. Esse também é muito fácil perceber, porque se você, em algum momento da sua vida, fez um trabalho voluntário, ou foi para algum evangelismo, ou fez alguma viagem missionária, você volta muitas vezes para casa destruído, acabado. Às vezes o trabalho é domingo, você tem que trabalhar segunda ou estudar segunda. Você volta acabado, mas você volta cansado fisicamente, mas parece que algo se renovou dentro de você. Parece que as suas baterias foram recarregadas e uma alegria invadiu o seu coração. Você já vivenciou isso? De você fazer um trabalho voluntário onde nada seria dado em troca. E você volta para casa, às vezes cansado, morto, mas parece que algo dentro de você gerou uma energia que às vezes você não consegue nem dormir depois. Porque você pensa sobre o que aconteceu. Existe uma mentira que nos contaram na nossa cultura de que você vai ser feliz quando você realizar os seus sonhos. Não estou dizendo que você não deva buscar isso, mas você não vai ser completo e satisfeito realizando os seus sonhos, indo atrás daquilo que você quer, comprando as coisas materiais que você deseja, conquistando as suas metas. Isso não vai satisfazer a sua vida. A satisfação, ela é feita através daqueles que servem. Ela é concedida através daqueles que servem, que encontram essa alegria. E a alegria de Jesus é completa quando nós servimos. As pessoas mais alegres que nós conhecemos, pode reparar, são aquelas que mais servem. E servem verdadeiramente, com humildade. Essas são as pessoas mais alegres. Estão sempre de bom humor, até irrita. Está sempre de bom humor, mas são as pessoas que mais servem. Que mais estão ali, doando a vida delas, morrendo para elas mesmas, se sacrificando e não recebendo nada em troca. Essas são as pessoas mais felizes. Se nós pensamos que a nossa vida é muito corrida, ou muito pesada, nós estamos apenas sendo Deus de nós mesmos, sendo egoístas, para não servir os outros. E aí nós não estamos imitando a Jesus. O terceiro ingrediente, o terceiro nutriente que nós recebemos quando nós estamos plantados nesse solo é a segurança. O lugar mais seguro da terra, do mundo, é estar ao lado de Jesus. Esse é o lugar mais seguro. E adivinha onde Jesus está? Hebreus capítulo 7 vai dizer: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por ele. Entenda, Jesus, ele viveu uma vida de serviço, ele morreu na cruz e ressuscitou, e ele nos serviu através disso, mas Jesus continua nos servindo. Jesus continua com o seu serviço ativo, aonde? Sentado à direita de Deus, intercedendo por nós, sendo o nosso advogado. Então, Jesus continua servindo ao corpo de Cristo. Então, estar ao lado de Jesus é encontrá-lo no serviço. Eu estou ao lado de Jesus quando eu estou servindo também, porque Jesus continua servindo até hoje. Então, quando eu me posiciono no serviço, eu me encontro com Jesus ali do meu lado. Então, eu começo a pensar como ele pensa, eu começo a caminhar como ele caminha, eu começo a estar seguro, porque não há nada mais seguro do que estar ao lado de Jesus. Esse é o lugar mais seguro da terra. E quando nós estamos seguros porque estamos com ele, servindo junto com ele, que é o que ele continua fazendo até hoje. Então, você quer estar no lugar mais seguro que existe? Não é num bunker, não é na sua casa. É estar ao lado de Jesus. E Jesus continua servindo. Eu sirvo, eu estou ao lado dele. Mas a pergunta que eu penso é: seguro de quê? Seguro de quê? O que pode nos machucar? O peso do propósito que Deus quer cumprir através da nossa vida pode nos esmagar se a gente não estiver seguro em Deus. Benny Liebscher vai dizer no livro: uma das formas como o servir nos protege é posicionando-nos para que, quando Deus coloca sobre nós o peso das bênçãos, responsabilidades, influências, nós não sejamos
esmagado. Ou seja, se eu não estiver com meu coração seguro, ou seja, ao lado de Jesus, caminhando junto com Ele, servindo, que é o que Ele está fazendo, quando Deus te levantar para trabalhar o propósito que Ele tem através da sua vida, você pode ser esmagado por esse propósito, por você não estar preparado e não estar no lugar seguro que é ao lado de Jesus. Quantas histórias nós já não vimos de pessoas aqui que foram levantadas por Deus para fazer um trabalho dentro da sua carreira, para fazer um trabalho dentro de uma área específica, dentro da sociedade, ou até mesmo dentro da igreja, mas ela foi esmagada, ou por poder, ganância, imoralidade, corrupção, porque ela não estava pronta para receber o propósito de Deus através da vida dela, ou seja, ela não estava caminhando ao lado de Jesus, que é o lugar mais seguro dessa terra. Se nós queremos estar protegidos em Jesus e poder receber a pressão das responsabilidades do chamado que Ele quer fazer através de nós, nós precisamos estar servindo com humildade, para que a gente esteja ao lado dEle, que é o lugar mais seguro da terra. Nós precisamos nos posicionar ao lado de Jesus. Muitas pessoas podem não estar vivendo a plenitude que Deus quer derramar sobre as nossas vidas, porque nós não suportaremos a caminhada. Porque nós não estamos seguros ao lado de Jesus. Nós estamos achando que o serviço é quando nós estivermos fazendo algo específico, ou quando Deus nos colocar em um lugar específico. Mas nunca aquilo que a gente imagina que realmente precisa, ou que é indigno para nós. E o último nutriente que nós recebemos, quando nós estamos plantados nesse solo, é a promoção, a exaltação. E aqui, muito cuidado. Lucas 14, no versículo 7 a 11, diz o seguinte: quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois, virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todos o que se exalta será humilhado, e que se humilha será exaltado. O que Jesus está nos dizendo aqui? Ele está nos dizendo que esse jantar é como se fosse a nossa vida. Não espere e não crie expectativa de que você vai sentar no lugar mais importante. O que Jesus está falando para você é: procure o lugar de desonra, o lugar de humilhação, o lugar menos importante nessa vida. Sabe por quê? Porque quando chegar a hora, Deus vai virar para você e vai falar assim: meu amigo, minha amiga, esse não é o seu lugar. Existe um lugar de honra para você, um lugar de exaltação, um lugar mais importante para você. Não é algo nessa terra. O que a parábola nos conta é que a exaltação que nós vamos receber não está relacionada com a vida hoje, com a vida nessa terra, com o tempo presente. Não, o que Ele está falando é que quando Ele voltar, nós aqui nos colocamos à disposição de sermos humilhados e servindo no lugar de menos honra. Ele vai olhar para a gente e vai falar: é isso mesmo, servo, bom e fiel. Agora vamos para o lugar que você merece, para o lugar que você realmente foi escolhido para estar. Nessa parábola a gente vê que não é a gente que se exalta, não é a gente que se posiciona nesse local mais importante, mas é que Deus nos exalta. A própria exaltação de nós mesmos, que é o que nós podemos fazer nessa terra, ela é destrutiva. Nós não fomos criados para isso. Mas quando nós olhamos para a parábola, nós vemos Deus nos exaltando, porque nós decidimos viver uma vida sentando no lugar menos importante. Nós não estamos falando sobre visibilidade. Como eu falei, Deus pode te colocar nesses lugares e que você seja uma influência positiva. Mas a maioria de nós não vamos estar nisso. Nós precisamos decidir, querer, desejar sentar no lugar menos importante, no lugar mais humilhante. A promoção que nós vamos receber, ela não vai vir daquilo que nós fazemos, ok? Não é uma retribuição: já que você sentou no lugar menos importante, se humilhou nessa terra, vamos aqui agora te exaltar. Não. A promoção que nós recebemos, a exaltação que nós recebemos, ela veio por meio da cruz, pela morte de Cristo. Eu e você éramos pessoas arruinadas, perdidas. Nós estávamos caminhando a passos largos e rápidos para o inferno. Esse era o nosso caminho, essa era a nossa jornada de vida. Mas Jesus, por algum motivo, com a sua graça e o seu amor, nos alcançou. E não foi por nada que nós fizemos.
Simplesmente porque Ele decidiu nos alcançar, decidiu nos amar, decidiu vir até nós. E quando Ele voltar, nós seremos exaltados com Ele. Mas, mais uma vez, não é porque nós decidimos viver uma jornada de humildade, mas é porque Ele viveu uma jornada de cruz. Ele morreu. A exaltação que nós recebemos, se a gente for olhar friamente, é uma injustiça. Você não merecia ser exaltado, você não merecia estar sentado no lugar mais importante quando Jesus voltar, mas Ele decide que Ele preparou isso para aqueles que decidiram viver uma vida como Ele viveu. Assim como Ele foi exaltado, Ele decide nos colocar nessa posição por causa da morte dEle, da cruz, porque Ele fez por mim. Então o meu serviço de humilhação não é a resposta, é a exaltação, ou seja, eu cumpro isso, então esse é o meu salário. Não. O meu serviço de humilhação é em resposta à cruz. Eu não sirvo e sou exaltado, é porque eu já serei exaltado e eu decido viver uma vida de serviço. É porque eu já estarei com Ele e eu decido viver uma vida de serviço. É porque eu já decidi que eu quero ser igual a Ele e aí eu vivo uma vida de serviço. Não é uma vida de serviço e aí como recompensa eu sou exaltado. Não, nós seremos. Por isso que Deus nos chama, sente no lugar menos importante, viva uma vida menos importante, viva uma vida de mais humilhação. Só serve aquele que entendeu o que recebeu de Cristo. Nós recebemos tudo dele, não precisamos de mais nada. Por isso eu decido me humilhar para estar com Ele. E para finalizar, Filipenses capítulo 2, versículo 1 diz a jornada que Jesus viveu e a jornada que Ele nos chama para viver. A partir do versículo diz o seguinte: se por estarmos em Cristo, nós já vimos isso, eu e você estamos nele, nós queremos ser igual a Ele, nós temos alguma motivação. Então, se tem alguma coisa que pode nos movimentar, nos mover para servir como Ele serviu, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Não façam nada faço por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O degrau que Jesus sofreu de humilhação é o pior degrau, é a pior caminhada e jornada que alguém poderia vivenciar nessa terra. Tem uma música que eu comento com a Mari que a gente gosta muito, que ela conta os passos que Jesus teve nessa terra. E ela faz um comparativo sobre quem Jesus é como Deus e quem Jesus é como homem. E fala que aquele que sabia de todas as coisas teve que aprender a falar. Aquele que criou todas as coisas tropeçou enquanto andava, aprendendo a andar. Aquele que supre todas as coisas teve que ser suprido, como um bebê. Ele se humilhou a esse ponto, de não precisar de nada disso, mas para que Ele morresse por nós. E eu e você fôssemos exaltados com Ele por causa da morte dEle. E é por isso que quando a gente continua no versículo 9 diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Estar plantado no solo de serviço é isso. É se humilhar. Não para que a gente viva esses passos de grandeza que Jesus viveu, mas é me humilhar para que as pessoas vejam a grandeza que Ele é. É me humilhar para que Ele seja grande e eu viva coisas grandes nele. Para que a minha alma seja fortalecida, para que eu tenha as disciplinas espirituais sendo despertadas em mim, para que eu esteja no lugar mais seguro da terra, para que quando eu viver o propósito de Deus para a minha vida, eu não seja esmagado pelo pecado que está em mim, mas principalmente para que a gente imite a Jesus e seja igual a Ele. É por isso que nós devemos estar plantados no solo do serviço. Eu quero pedir para você ficar em pé nesse lugar, e eu queria que você fechasse os olhos aí. E eu tenho certeza que pessoas estão pensando sobre onde elas podem servir.
não necessariamente aqui na igreja, mas existem tantos lugares que nós podemos servir nos projetos aqui da igreja, talvez em algumas coisas no seu trabalho, talvez em alguma coisa na sua escola, na sua faculdade, talvez na sua própria família, talvez coisas pequenas como lavar a louça, como faxinar a casa, como limpar o banheiro. Eu tenho certeza que Deus está trabalhando no coração de alguns, trazendo à mente coisas que podem servir, lugares que você pode servir. E eu quero te encorajar e te desafiar para que você possa se engajar nesse solo do serviço. Você vai descobrir que é uma das jornadas onde mais você vai se aprofundar em Deus, onde mais Deus vai falar com você, onde mais alegria vai ser gerada no seu coração. Deus, eu quero te agradecer por esse momento, pela tua palavra, e eu quero te pedir que teu Espírito Santo nos encoraja, nos mobilize, nos mova a viver essa vida de serviço, mas principalmente guarda o nosso coração, para a gente entender que é a grandeza do Senhor que tem que ser compartilhada, é a grandeza do Senhor que tem que ser comunicada. Deus, nós seremos sim exaltados com o Senhor, como o Senhor falou, mas não por uma recompensa daquilo que nós fazemos, mas por causa disso, eu decido servir. Espírito Santo nos ajuda a ser plantados nesse solo, a criar raízes firmes nesse solo, para receber os nutrientes certos. E dessa forma a gente se parecer com o seu Filho, se parecer com Jesus, se parecer com aquele que nos salvou. Que não haja motivação no nosso coração de buscar nenhum reconhecimento, nenhum agradecimento. Se isso acontecer, glória a Deus, é maravilhoso. Mas caso não aconteça, o nosso coração está no lugar certo, entendendo que nós fazemos isso para agradar ao Senhor e para servir ao Senhor. E Deus nos deu oportunidades, em nome de Jesus, para que a gente possa vivenciar momentos onde a gente olha e fala: eu vou ser humilhado entrando na situação, mas eu sei que esse é o caminho do serviço, e eu decido me parecer com Jesus. Eu decido me parecer com Ele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.